E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos novamente aí, né? Estamos na nossa segunda aula do módulo aí de compras, tá? E espero que vocês estejam animados quanto eu aí para a gente continuar, né, nessa jornada aí pelo mundo de compras empresariais. E hoje é um dia muito bacana porque a gente vai deixar de lado, né, a teoria ali e realmente nos conectar mais ali na prática. Então, vocês vão descobrir hoje exatamente como uma compra acontece dentro ali da empresa, tá, gente? Então, do primeiro até o último passo ali, tá bom? Então, não se esqueçam que quem nos fala aqui é o professor Jefferson e vamos lá, já vamos começar aqui como, gente? Imaginem vocês aí, né, que são detetive e vamos investigar juntos o caso, né, da compra perfeita. Então, cada etapa do processo é como uma pista que nos leva mais perto aí da solução de todo esse mistério. E o melhor de tudo, gente, vocês vão perceber que já vivenciam aí muitas dessas etapas, né, no dia a dia nosso aí, só que é, né, a gente faz em uma escala um pouco menor, né, gente? Quando a gente planeja aí uma festa, quando a gente organiza um passeio em grupo, né? Ou mesmo quando a gente decide comprar, né, um novo videogame, tudo isso envolve processos similares ao que vamos estudar hoje aqui. Então, quero falar aí que na nossa aula passada a gente descobriu o que é o setor de compras e a sua importância estratégica aí, e hoje a gente vai falar sobre como ele funciona na prática. E quero que vocês preparem-se porque na aula de hoje vai mudar completamente a forma de como aí vocês enxergam cada produto, né, que a gente compra, cada serviço que a gente utiliza aí. Então, vocês vão começar a ver os processos de compra em todo lugar, no mercado, na escola, no shopping, né? E como se tivesse ali, gente, aderindo superpoderes para enxergar aí por trás dessas cortinas aí de negócios envoltos em compras, tá, gente? E claro, prometo para vocês aqui que vão entender por que algumas empresas conseguem, né, sempre fazer boas compras enquanto outras vivem com problemas de fornecedores, atraso de produtos de má qualidade, né? Então, o segredo está justamente em dominar essas etapas que vamos explorar aqui e mais legal ainda, gente, no final da aula aqui, vocês vão simular um processo real de compras e vão colocar realmente a mão na massa e sentir na pele como é ser um comprador ali profissional, tá? Então, alguém já parou para pensar em quantos passos são necessários para que o uniforme, né, da escola chegue até você, ou para que a cantina tenha os ingredientes ali todos fresquinhos, né? Ou para que a quadra de vocês esportiva tenha as bolas novas ali, né? Tudo isso passa por um processo de compras bem estruturado e hoje a gente vai ver e vamos dominar esse conhecimento aí, tá bom, gente? Então, bora para cima, peguem o caderno, abrem as mentes aí para novas, né, descobertas que hoje a gente vai realmente se conectar a esse processo de compras. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível para vocês aí. Então, hoje vamos sair daqui com uma visão completamente nova sobre como as empresas funcionam. Tá certo, gente? Então, antes da gente já ir para o ponto, eu quero trazer aqui os objetivos da nossa aula, né, gente? Então, para que a gente já aqueça aqui os motores, quero que vocês saibam o que exatamente a gente vai saber aqui na aula. Então, o primeiro e grande objetivo nosso aqui, né, gente, é descrever as etapas do processo de compra, gente. Então, isso significa que no final dessa aula, vocês vão conseguir listar em ordem, né, todos os passos necessários desde o momento em que alguém, né, na empresa percebe, né, precisamos comprar algo, até o momento em que o fornecedor é avaliado depois daquela entrega daquele produto. Então a gente vai descobrir que existe uma sequência lógica, né, gente, inteligente que garante que essas compras sejam feitas, né, com eficiência e segurança ali. É como a gente aprender ali, né, a coreografia. Cada movimento ali, gente, tem o seu tempo e a sua importância, tá certo? E o segundo ponto aqui, né, é identificar documentos-chave, gente. Aqui é onde a coisa fica aí mais interessante. Vocês vão conhecer os personagens principais
né? Que seria do que, professor? Os principais ali do processo de compras. Então, documentos ali de requisição da compra, né? A solicitação também do que, professor? Da cotação, não é mesmo? Daí depois vem o pedido de compra. Então, cada um desses documentos tem uma função específica, né? E com como eu costumo dizer, gente, é como um time de futebol, onde cada jogador tem a sua posição e o mais legal, vocês vão entender como esses documentos se conversam e trabalham juntos para garantir que nada vai dar errado ali, certo, gente? Agora, o terceiro objetivo aqui que nós vamos conhecer é reconhecer a importância de cada etapa, gente. Isso é um dos aprendizados mais valiosos aqui de hoje. Então, vocês vão descobrir por que a gente não pode pular nenhuma etapa desse processo de compras, tá? Por exemplo, porque não podemos simplesmente ligar para um fornecedor e pedir o produto sem antes fazer uma simples cotação ali do valor, gente. Porque precisamos inspecionar o que chegou, né, antes de pagar, não é mesmo, gente? Por que a gente precisa ver isso, essa questão, né? Ah, por que eu preciso dar uma olhada antes que algo chegue, antes que eu pague, não é mesmo? Então, cada uma tem uma razão para existir e quando a gente entende, né, essa razão aí, tudo faz sentido, tá? É como montar realmente ali um pequeno quebra-cabeça e a peça fundamental para ver a imagem ali completa de tudo, tá, gente? O quarto objetivo aqui é simular o nosso pedido de compra, tá, gente? É aqui onde a gente vai mais pro hands-on, né? Que é a mão na massa, tá? Na nossa aula. Então a gente vai vivenciar uma prática como é ser um comprador. Então a gente vai criar um cenário realista onde vocês terão que tomar decisões, fazer a análise, opções ali e seguir processos, né, corretamente. Então, será que vocês aí, gente, vão conseguir fazer essas escolhas certas? Eu espero que sim. Juntos a gente vai descobrir aqui na aula de hoje. Então, agora eu quero fazer um grande combinado aqui com vocês, tá? Durante a aula, sempre que tiver alguma dúvida, eu quero que vocês anotem para depois a gente recapitular, fazer pesquisas na internet, não é mesmo? Porque a ideia sempre aqui minha é pôr tudo o aprendizado em prática, tá, gente? Então, nada que é errado, tudo é espaço para aprendizado, tá bom? Então eu quero que vocês aí realmente absorvam, né? E realmente entendam todo o fluxo aqui, porque é uma aula importantíssima aí para a carreira de vocês no marketing, tá certo, gente? Então, vamos para cima. Agora eu já vou iniciar aqui com um fluxo, gente, do processo de compras, tá? Agora a gente vai se conectar diretamente uma das partes mais principais aqui do nosso assunto de hoje, no coração realmente no assunto de hoje. Então, imagine, gente, que o processo de compras é como uma viagem ali de ônibus, né? Temos um ponto de partida, né? Vários pontos de parada ali que é importante e um destino final para percorrer e chegar, né, gente? E cada parada ali do ônibus é fundamental, né, para que a gente chegue ao nosso objetivo ali com segurança e com eficiência, tá certo? Então, a primeira e mais crucial parada é a identificação da necessidade, gente. Isso é onde tudo começa aqui, tá? Então eu quero que vocês parem e pensem aqui comigo, tá? Pensem comigo. Numa empresa, como alguém descobre que precisa comprar algo, gente? Vou dar um exemplo, que vocês aí com certeza vão entender perfeitamente. Imagina na nossa cantina da escola, o cozinheiro abre a geladeira e vê que está acabando o queijo, né, para os lanches. Ele identifica uma necessidade, mas ele não pode simplesmente sair ali e comprar queijo, não é mesmo? É, ele não pode ali comprar qualquer um, não é mesmo, gente? Ele precisa fazer o quê? Primeiro formalizar isso. E como que faz, gente? Através do quê? De uma requisição de compra. É como quando vocês pedem algo aí para os nossos pais mesmo, quando a gente pede algo para os pais. Não chegam e simplesmente pegam, né? Vocês pedem, explica por que que precisa, mostra que é importante
Então, na empresa, gente, é a mesma lógica, só que com um documento mais oficial, tá certo? Agora, gente, a requisição de compra não é qualquer papel, tá bom, gente? Ela precisa de algumas informações específicas, como o que precisa ser comprado, né? Queijo mussarela, um exemplo. Quanto precisa? Ah, 5 quilos, legal. Qual a qualidade necessária? Fresco, com vida longa, né? Por que precisa, né, para preparar os lanches ali para toda semana, não é mesmo? E quando você precisa. Um exemplo, até sexta, né? Sem essas informações, o setor de compras não consegue trabalhar direito. É como pedir para um delivery sem dizer o endereço, né? Então a comida não vai chegar nunca ali para você. Então, depois que a requisição chega ao setor de compras, começamos a nossa segunda parada aqui muito importante, né, gente? Que é a pesquisa, né, de fornecedores, gente. Aqui é onde o comprador vira um verdadeiro ali realmente detetive, né? Então ele precisa encontrar ali vendedores, fornecedores que possam atender aquelas necessidades específicas dele, né? E no caso do queijo, ele vai pesquisar quem vende queijo mussarela naquela região, né, próxima ali, quais têm qualidade comprovada, né? Quais têm a questão ali da entrega no prazo, né? O que a gente precisa para isso? Quais têm preços ali que realmente se conecta com o nosso mercado, tem um preço que realmente é justo, faz jus ali, né, ao produto, né? E como, quando vocês vão comprar um celular novo, né, gente? Pesquisam aí em várias lojas, leem reviews, comparam preços, não é mesmo? Então é a mesma coisa, né, gente? É como quando a gente vai pesquisar algo para comprar novo para nós ali, tá certo? Não muda. E a terceira parada é super estratégica aqui, gente, que é a cotação e análise. É aqui que o comprador, gente, entra em contato, né, com os fornecedores que ele pesquisou e pede uma proposta ali mais formal. Ele envia ali uma solicitação de cotação, que é basicamente, né, um documento dizendo: ei, preciso ali de 5 quilos de queijo mussarela com essas especificações para entregar até sexta-feira. Me mande seu preço e, claro, as condições ali, tá bom, gente? Para a entrega ser até sexta, tá bom? E então ele recebe várias propostas diferentes e precisa analisar qual é a melhor para a empresa. Mas, gente, atenção! Melhor não significa necessariamente a mais barata, né? Tem que ver a qualidade, o prazo, as condições de pagamento. É como escolher entre vários restaurantes ali de delivery. O mais barato pode não ser o melhor para você. Então, agora a gente vai fazer um exercício um pouco mais rápido aí para vocês entenderem. Pense na última vez que organizaram algo ali em grupo, gente. Tipo, uma festa, um trabalho da escola. Como vocês identificaram o que precisavam comprar para isso, gente? Como vocês foram e escolheram um lugar para comprar, né? E como comparou o preço desse produto, né? Vocês já estavam ali sem saber, seguindo essas etapas iniciais do processo de compras, né? E aí, gente, me fala, é algo, né, incrível, não é mesmo? Então, se alguém tiver aí uma experiência, nos envie que eu quero saber mais aí também, tá certo? Agora, vamos aqui para o nosso próximo slide, que é os documentos essenciais, gente. Agora a gente vai conhecer um pouco aqui dos super-heróis do processo de compra, gente. Os documentos essenciais. Então, cada um desses documentos tem um poder ali especial e uma missão específica, cada um, né, desses documentos ali. E o mais legal, vocês vão perceber que esses documentos são como os aplicativos do celular que vocês, né, cada um resolve com um problema específico. Então, o primeiro aqui que vamos conhecer é a requisição de compra, gente. Esse documento é como o WhatsApp ali da empresa. É a ferramenta de comunicação interna de um departamento, né, que usa para falar com o setor de compra. Então imagina aí, gente, que o departamento de marketing precisa de 100 canetas personalizadas para o evento, né? Eles podem simplesmente gritar pelo corredor: ei, compras, a gente precisa de caneta,
né? E, e eles preenchem, né, uma requisição de compra. Então, esse documento diz quem está pedindo, no caso é o marketing, o que está pedindo, que é as 100 canetas, né? Por que está pedindo, que é para o evento de lançamento, né? E quando precisa, um exemplo até 15 dias. É formal, organizado e deixa tudo registrado ali também, tá bom? Sem a requisição de compra, gente, seria uma bagunça, então todo mundo pedindo ali coisas de qualquer maneira, sem nenhum tipo de registro, tá certo? Então, o segundo super-herói aqui é a solicitação de cotação, gente. Esse é o documento que vai para o mundo ali mais externo, né? Para os fornecedores, realmente. É como quando vocês pedem um orçamento em várias lojas antes de comprar um celular, um videogame, algo importante aí para vocês. Então, a solicitação da cotação, né, é super detalhada. Então, ela especifica exatamente o que se quer comprar, né? Qual que é a quantidade, né? Com que qualidade, em que prazo. Então isso evita, gente, diversas confusões, tá? O fornecedor sabe exatamente o que precisa oferecer, é como realmente enviar uma mensagem para vários restaurantes, né, pedindo o preço exato do mesmo prato aí, e assim vocês podem comparar, né, de maneira ali mais correta, mais direitinho. Então, vamos aqui para o terceiro, gente, nosso terceiro super-herói aqui, e poderosíssimo, inclusive, né, que é o pedido de compra, gente. Esse documento é como um contrato realmente de namoro, né? Vamos dar um exemplo ali com o fornecedor. Depois que o comprador analisou ali todas as cotações, escolheu o melhor fornecedor, né? Ele emite o pedido de compra e esse documento diz: ok, fornecedor X, né? Você vai me vender isso por este preço, com essas condições, para entregar nessa data, né? É um branding, né, gente? Ou seja, tem força de contrato. Se o fornecedor aceitar, ele é obrigado a cumprir e é sério mesmo, tá bom? E finalmente a gente chegou na nota fiscal, gente. Essa é a prova de que aconteceu realmente. Então, quando o fornecedor entregar os produtos, ele emite a nota fiscal que comprova sim, eu entreguei isso, né, nessa quantidade e neste valor. É como o comprovante de entrega ali, gente, do iFood, né? Sem ele, como vocês provariam que pediram e pagaram pelo aquele lanche, não é mesmo? Então, vamos fazer aqui um joguinho. Eu vou dar uma situação e vocês vão dizer, né, anotar ali qual documento seria usado, gente. Então vamos lá. A situação: a escola precisa comprar novas bolas de basquete, porque as antigas estão gastas, gente. Qual documento o professor de educação física usaria para pedir isso ao setor de compras? Qual que vocês acham? Tá, vou repetir aqui, ó. A escola precisa comprar novas bolas de basquete, porque as antigas estão gastas. Qual documento o professor de educação física usaria para pedir isso ao setor de compra? Gente, a resposta é muito clara, é a requisição de compra, tá? E qual documento, gente, o setor de compra usaria para pedir preços para as lojas esportivas? Qual, gente? Hã? É a segunda, a solicitação de cotação, né? Então, eu acredito que aqui já tirou muitas dúvidas para nós, né? Desses quatro aqui, que é a requisição de compra, solicitação de cotação, pedido de compra e a nossa nota fiscal. Não é mesmo, gente? Deu aí uma visão muito grande para nós e ampla, né? Para a gente entender todo esse ecossistema aí, tá certo? Que eu acredito que é algo muito tranquilo, inclusive. Então, próximo slide, vamos falar sobre etapas críticas, gente. Essas etapas que podem fazer ou quebrar uma compra, né? As etapas são essas as críticas, são como as fases mais decisivas ali de um jogo, né? Se você acerta, ganha pontos, se erra, perde o jogo ali totalmente. E a primeira dessas etapas aqui, gente, super importante, é a qualificação de fornecedores. Então, imagine que vocês vão contratar um DJ para uma festa ali da escola, né? Vocês vão escolher qualquer um, né? Vão verificar se ele tem uma boa reputação,
se o equipamento dele é bom, se chega no horário, se o valor desse DJ é realmente algo ali que é justo para vocês. Então, na empresa, gente, é a mesma coisa, só que numa escala um pouco maior. Então, a qualificação de fornecedores é como fazer ali realmente uma investigação de antecedentes, né? Antes de fechar realmente o negócio. Então, o comprador, gente, sempre precisa verificar, o fornecedor tem capacidade de entregar, né? O que ele, né, promete, tem condições financeiras saudáveis, né? Tem boas aí referências no mercado, já teve problemas de outras empresas, né? Então, isso é crucial para a gente evitar dor de cabeça depois, fazer essa análise profunda ali do seu fornecedor para que você realmente saiba 100% de quem você está fazendo negócio, né? E a segunda etapa crítica é a análise de proposta, gente. É aqui onde o comprador vira realmente um juiz. Então ele recebe várias propostas dos fornecedores, né? Diferentes, né? E ele precisa decidir qual é a melhor. Mas atenção, gente. O melhor não significa só a mais barata, tá certo? Vamos pensar aqui novamente num exemplo mais prático. Se vocês forem comprar um fone de ouvido aí para vocês vão escolher só pelo preço? Claro que não. Então, vocês vão olhar o que? A qualidade do som, a duração da bateria, a garantia, a reputação daquela marca. Então, na empresa, gente, é a mesma coisa. O comprador analisa, né, o preço ali, a qualidade, o prazo da entrega, as condições ali que ele tem de pagamento, o suporte, não só na hora da venda, mas também o pós-venda, se ele tiver necessidade, né? E às vezes vale, né, pagar um pouco mais, né, para um fornecedor que realmente ele é mais confiável, gente. E a terceira etapa aqui, gente, crítica, é a emissão do pedido, tá certo? Então, isso parece simples, mas é super importante, gente. O pedido de compra é como realmente ali você está fazendo um contrato, tem que estar perfeito, né? Se a gente esquecer de colocar um detalhe importante, pode dar problema. Então, um exemplo aqui claro para vocês. Se não especificar direito a cor do uniforme, né, pode chegar azul claro, né, em vez de azul escuro. Se não colocarem a data da entrega correta, pode atrasar tudo aí para você, né? Por isso que o comprador precisa ser mega detalhista ali nesse momento ali da cotação, né? Nesse momento ali é, da emissão do pedido. E a quarta etapa crítica, gente, é o acompanhamento. Então, depois que a gente fez o pedido, a gente não pode simplesmente deixar ele e esquecer, né? E torcer para que tudo dê ok, que vai chegar esse produto. É ideal sempre a gente acompanhar, né, gente? É como quando vocês pedem uma pizza e fica olhando o aplicativo ali para ver onde o motoboy está, para a gente já ficar preparado para recebê-lo. Então, o comprador precisa ali ligar para o fornecedor, confirmar se realmente recebeu aquele pedido, verificar se a produção está ali no prazo, se a entrega vai ser naquele combinado, né? Então, isso sempre vai evitar o quê? Novidades e surpresas desagradáveis, tá, gente? Então, vamos fazer um exercício aqui juntos, tá? Imagina que vocês são responsáveis por comprar material para a formatura do colégio. Como fariam para qualificar os fornecedores de formatura, gente? Como que vocês qualificariam? O que vocês verificariam antes de fechar com algum deles, não é mesmo? Então, anotem aí essas ideias, né, para vocês terem. Então, agora, gente, vamos para a parte da finalização do processo. Finalização do processo. Deixa eu aumentar aqui, tá muito escuro. Agora, gente, aqui na reta final do processo de compras, né? Que são essas etapas que fecham com toda essa chave de ouro ali, né? Todo o trabalho que a gente fez até o momento. Imagine que é como uma cerimônia de entrega para o Oscar, gente. Depois de tanto esforço, chegou a hora de ver
se realmente, né, deu tudo certo. Então, a primeira etapa final é o recebimento e inspeção. Então, quando o produto chega, gente, na empresa, não se pode ali simplesmente aceitar e guardar. Tem que verificar se tudo está nos seus devidos conformes, né? Como quando vocês compram algo pela internet e quando chega a gente já abre para ver se veio certo, se não veio ali algo quebrado, se é realmente exatamente, né, o que vocês pediram. E na empresa, gente, é a mesma coisa, só que com muito mais rigor. Então, tem que verificar ali a quantidade, a qualidade, as especificações, né? Se chegou algo errado, tem que reclamar naquele momento, não é mesmo? Então, segundo aqui, a segunda etapa é a conferência documental, gente. Isso é chato, mas é necessário, né? Tem que verificar se a nota fiscal está correta, se o valor está certo, né? Se os impostos ali calculados, gente, estão todos direito. É como quando vocês conferem a nota do mercado antes de pagar, né? A gente vê ali se passaram tudo certo, né? Se não cobraram, né, mais por algum produto. Então, na empresa, se tiver erro na documentação, né, pode dar problema ali com os impostos, com a contabilidade, com, né, exatamente tudo ali. E a terceira aqui, gente, é a etapa da liberação para o pagamento, gente. Depois que tudo está certo, o produto chegou, ok, documentação está perfeita e sim, podemos liberar o pagamento para aquele fornecedor, tá? É como quando vocês pagam um delivery só depois que confere ali se o lanche veio tudo ok. Então isso protege a empresa de pagar por algo que não recebeu ou recebeu ali de maneira errônea, tá bom? E a última etapa que muitas empresas esquecem, gente, e é muito importante, a avaliação do fornecedor, né? Então, depois de que tudo isso terminou, né, o comprador precisa fazer uma avaliação pós-compra, né? Como que foi o fornecedor, né? Ele realmente cumpriu com os prazos, a qualidade é boa, né? O atendimento foi bom para nós, né? Essa avaliação fica registrada e ajuda a decidir se vai comprar desse fornecedor de novo ou não, gente. Então, como quando vocês avaliam um exemplo, gente, o motorista do Uber, né? Se foi bom, dão 5 estrelas, se foi ruim, dão 1 estrela ali. Então, antes de ir para o próximo slide, vamos novamente pensar juntos aqui uma reflexão. Por que é importante avaliar o fornecedor mesmo depois que a compra acabou, gente? Por que que vocês acham, né? Alguém aí teve alguma experiência, um fornecedor que foi ótimo ou péssimo, né? Que influenciou vocês na compra ou comprar de novo ou não, né? E agora um alerta importante. O processo de compra, gente, não é linear como uma escada, né? Que sobe ali e pronto. Ela é circular. O que quer dizer? Como uma roda ali que nunca vai parar. Porque depois que avalia um fornecedor, essa informação volta para o começo, para a qualificação de fornecedores e ajuda nas próximas compras, gente. É um ciclo de melhoria contínua ali para você, tá certo? Agora, né, chegou a hora que eu sei que vocês estavam esperando com certeza, gente. A gente vai colocar a mão na massa. E a atividade de hoje, né, vocês vão sentir realmente na pele como é ser um comprador, né? E a atividade se chama simulação de pedido de compra. Eu vou explicar aqui para vocês direitinho como que vai funcionar, tá? Primeiro, o cenário, gente. Eu quero que vocês imaginem, né, que vocês são responsáveis aí pelo setor de compras de uma empresa. Escolham uma empresa aí, tá? O departamento de marketing acabou de solicitar para vocês aí, né, a compra de 100 canetas personalizadas para um evento corporativo que vai acontecer daqui 15 dias, tá certo? E esse evento, né, como a gente já sabe, é super importante, gente. Então vai ter clientes de todo o Brasil ali, né? Então as canetas precisam ser de qualidade, com certeza, com a logo da empresa bem impressa ali e chegar com pelo menos ali uns 2, 3 dias de antecedência para que a equipe organize
tudo, gente. Agora a tarefa de vocês, tá? Vocês vão descrever as 3 primeiras etapas do processo de compras, tá? Então, para entender a necessidade do marketing, lembram das etapas que acabamos de aprender? É exatamente isso que a gente vai aplicar agora. Então, vou ajudar aqui com um detalhamento ali que eu preciso que vocês façam, tá bom, gente? Então, para a etapa 1, identificação da necessidade. Vocês vão descrever, gente, o que fariam, qual documento usariam. Por exemplo, analiso a requisição do marketing e verifico se todas as informações estão claras, tipo de caneta, cor, onde colar logo, prazo de entrega, documento, gente, qual seria requisição de compra, tá bom? Para a etapa 2, né, pesquisa de fornecedores. Né? O que vocês fariam? Pesquisa fornecedores de material promocional mais próximo, então, na nossa região. Verifico reviews na internet. Preços, posso também ver indicações para outros departamentos, posso pedir. Seleciono 3 potenciais fornecedores. Tá? E para a etapa 3, cotação, gente. O que fariam? Né? O envio da solicitação de cotação para os 3 fornecedores com todas as especificações da caneta, gente, quantidade, prazo de entrega que vocês precisam ir. Então, aqui vai mais algumas dicas para que vocês consigam fazer de maneira bem tranquila. Sejam específicos mesmo nas ações. Então, não digam apenas pesquisa o fornecedor, detalhe como fariam essa pesquisa, tá bom? Lembre-se, gente, dos documentos corretos em cada uma etapa. Então, pensem em critérios reais, como vocês escolheriam quais fornecedores vocês iriam cotar. Então, também considerem o que, gente? O prazo, tá? Considerem o prazo apertado, isso influencia nas decisões de vocês, tá? Então, eu vou dar agora um exemplo, então prestem atenção, eu vou dar um exemplo a vocês de como poderiam responder, tá? Então vamos lá. Etapa 1, gente. Recebo e analiso a requisição da compra do marketing. Verifico tudo. Se todas as especificações da caneta estão muito claras e o prazo está viável, a primeira coisa. Não adianta vir com um prazo louco para o time comercial ou time de compras que não vai conseguir. Então veja sempre isso, tá certo? Aí a gente está pronto para ir para a etapa 2. O que eu faço na etapa 2, professor? Pesquiso fornecedores ali de material promocional no próprio Google. Então eu verifico a avaliação no próprio Reclame Aqui no Google, né? Entre em contato com no mínimo 3 fornecedores que tenham todas essas boas reputações, tá? E daí eu vou para a próxima etapa, que é a envio da solicitação da cotação, gente. Então tem que ser algo padronizado para os 3 fornecedores. Assim a gente consegue fazer uma comparação, né? Detalhar o produto, a exigência, né? Pedir até a amostra antes do fechamento do pedido, né? E vocês podem fazer essa atividade aí, gente, no caderno de vocês, né? Para que vocês tenham isso fixado e entendam realmente como que é aí na prática, tá certo? Então, qual que é a ideia, gente? Colocar em prática como sempre, né? Então, tentem fazer, né? Não existe errado, como eu sempre digo, né? Então, o ideal é o quê? Sempre estou indicando, gente, pesquisem no Google, né? Deem importância ali a sempre a anotação, para depois fazer uma pesquisa mais profunda, para que fique mais fácil sairmos ali da parte teórica e a gente consiga realmente ir para uma parte prática das atividades, tá certo? E então não se esqueçam, gente, façam aí atividade prática, né? O nome da atividade está simulação de pedido de compras, né? E a ideia é essa. Imaginem aí o cenário, a compra, né? O pedido de caneta ali do setor de marketing e façam todo o fluxo, toda a engrenagem ali se conectar para que no final fique somente, né, gente, o restolho, né, que seria o quê? A nota fiscal ali concretizando a nossa entrega formalmente daquele
produto, tá certo, gente? E agora nós vamos aqui, já estamos chegando, né, no final da nossa segunda aula, muito bacana, inclusive, né? Tô gostando bastante desse módulo, tá trazendo uma visão muito clara para nós desses processos, né? E é, ainda, gente, tem coisa, né, incrível aí pelas próximas aulas, então a gente vai fazer hoje já, agora, uma recapitulação, tá? Eu gosto sempre de recapitular a aula e, claro, gente, para que a gente consiga sempre tentar fixar. Então, primeiro, gente, a revisão do que a gente aprendeu hoje, né? Então, a gente dominou as etapas essenciais do processo de compra, desde a identificação da necessidade até a avaliação ali do fornecedor. A gente aprendeu sobre os documentos-chave que fazem tudo funcionar direitinho. E o mais importante, gente, entendermos aí, a gente entendeu que cada etapa tem uma razão de existir e que se a gente pular qualquer uma delas pode causar um grande problema aí para nós. Agora, gente, eu quero que vocês se preparem porque na próxima aula a gente vai entrar em um dos temas mais bacanas aqui, dinâmicos, eu acredito, que é a parte da negociação e cotação com os fornecedores. Então, é aqui que a gente vai aprender as técnicas, né, de negociação que vão servir não só para a nossa vida profissional, mas na vida ali pessoal de vocês também. Então, a gente vai descobrir como conseguir, né, todos os melhores preços, condições, como analisar ali todas as propostas e como construir realmente um relacionamento duradouro com os fornecedores. Gente, como aprender ali realmente a jogar xadrez ali. Cada movimento, né, tem ali a sua estratégia. E para chegarem ali super preparados para a próxima aula, eu já tenho um desafio para vocês de preparação, né? Durante essa semana, né, gente, eu quero que vocês observem como a negociação está presente no nosso dia a dia, no dia a dia de vocês, né? Quando a gente for comprar algo, tente negociar um desconto, né? Quando dividirem uma pizza com os amigos de vocês, gente, observem como decidem ali os sabores, né, para pedir a pizza. Quando dividirem essa pizza com os amigos, né, pense sobre isso, né? Quando organizar algum grupo, né, percebam como chegaram ali em acordo, né? Então, tragam e compartilham, enviem para nós aqui essas experiências, né? Porque eu quero conhecer ali, tá certo? E, gente, informação importante, tá? Aqui eu vou deixar para vocês um material de apoio, tá? Do resumo das etapas, dos exemplos de todos os documentos, tá? Já está disponível aqui, só para você inserir o local, inserir o canal de comunicação, né? Então, tendo qualquer dificuldade, já vou deixar aqui, né? E claro, gente, não se esqueçam de sempre pôr em prática, certo? A melhor coisa a se fazer quando a gente absorve um conteúdo, quando termina de concluir algo, é a gente pegar aquilo e tentar colocar em prática da melhor maneira possível, tá, gente? Porque prática leva à perfeição, tá certo? E claro, gente, o conhecimento também profundo te leva ao sucesso, tá certo? Então, não se esqueçam disso. Façam aí, coloquem tudo em prática para que vocês realmente ali sejam profissionais do futuro e realmente mostrem aí que está fazendo sentido, né? Vocês estarem fazendo esse curso e que daqui dessa turma saem grandes profissionais ali desse setor aqui de compras, de cotação, né? Desse universo aí que hoje, né? Estamos aí já virando um ano novamente, né? Tá crescendo a demanda, né, em cima desses profissionais aí na área de compras e de vendas, tá certo? Então, próxima aula, vamos ser muito mais estratégicos, vamos trazer esse tema, né, que é a negociação e a cotação com os fornecedores, acredito que seja algo muito importante para nós aí, né? E é isso, gente, vamos aprender sobre técnicas de negociação, né, que vão servir com certeza para a vida de vocês aí, como eu disse, profissional. Então, até a próxima, sem mais delongas. Professor Jefferson por aqui e
Até mais, gente. Tchau, tchau.